povo de Deus! Hoje é o 21º dos 30 dias em preparação para a nossa total consagração à Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, do livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Estamos no que São Luís chama de segunda semana e hoje iniciaremos a leitura do capítulo 6, do item 183 a 195. E na sequência faremos juntos a oração para o dia de hoje. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 6. Figura bíblica desta perfeita devoção. Rebeca e Jacó. De todas as verdades que acabo de descrever em relação à Santíssima Virgem, o Espírito nos apresenta na Sagrada Escritura, Gênesis 27, uma figura admirável na história de Jacó, a qual recebeu a bênção de Isaque, graças à solicitude e engenho de sua mãe, Rebeca. Ei-la tal como a conta o Espírito Santo. Em seguida, ajuntarei a explicação. Artigo 1. Rebeca e Jacó. Primeiro, história de Jacó. Esaú vendera a Jacó seu direito de primogenitura. Anos depois, Rebeca, mãe dos dois irmãos, assegurou a Jacó, que ela amava ternamente, as vantagens daquele privilégio, empregando para isto uma astúcia santa e cheia de mistério. Pois Isaque, sentindo-se extremamente velho, quis, antes de morrer, abençoar seus filhos e, chamando Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca prontamente pôs Jacó ao corrente do que se passava e disse-lhe que fosse buscar 2 cabritos no rebanho. Assim que ele os trouxe, ela os preparou do modo que Isaque mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú, que ela guardava, vestiu Jacó e com as peles dos cabritos envolveu-lhe o pescoço e as mãos, a fim de que Isaque, que não podia ver, acreditasse, tateando-lhe as mãos, que fosse Esaú, embora ouvindo a voz de Jacó. Isaque, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como a de Jacó, mas, fazendo-o aproximar-se, tateando-lhe os pelos que cobriam as mãos do filho, murmurou: Em verdade a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E, convencido, comeu. Em seguida, ao beijar Jacó, sentiu a fragrância das roupas de Esaú, o que acabou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou-o então e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu o Senhor de todos os seus irmãos e terminou a bênção com estas palavras: Aquele que te amaldiçoar, seja amaldiçoado, e aquele que te abençoar, seja acumulado de bênçãos. Apenas Isaque acabara de falar, entrou Esaú, trazendo um guisado da caça que abatera, e o apresentou ao pai, pedindo-lhe que comesse e em seguida a abençoasse. O santo patriarca ficou extremamente surpreendido ao ficar ciente do engano, mas, longe de retratar o que fizera, confirmou-o, pois reconhecia no fato, evidentemente, o dedo de Deus. Então Esaú, como observa a Sagrada Escritura, gritou com grande clamor e, acusando em altas vozes o embuste de seu irmão, perguntou ao pai se ele não tinha outra bênção. Neste ponto, notam os santos padres, ele era a imagem dos que facilmente conciliam Deus com o mundo, querendo gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e as da terra. Isaque, comovido pelos gritos de Esaú, abençoou-o enfim, mas a bênção que lhe deu foi uma bênção terrena, sujeitando-o ao irmão. Por isso, Esaú concebeu um ódio tão profundo contra Jacó que, para matá-lo, só esperava a morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte se sua extremosa mãe, Rebeca, não o protegesse com sua habilidade e os bons conselhos que lhe deu e que ele seguiu.
Segundo, interpretação da história de Jacó. Antes de explicar essa história tão bela, é preciso notar que, conforme todos os santos, padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é figura de Jesus Cristo e dos predestinados, enquanto Esaú é a figura dos réprobos. Basta apenas examinar a atitude de um e de outro para verificar. Primeiro, Esaú, figura dos réprobos. Primeiro, Esaú, o mais velho, era forte e robusto de corpo, destro e habilidoso no manejo do arco e na arte da caça. Segundo, quase não parava em casa e, confiante em sua força e destreza, só trabalhava fora, ao ar livre. Terceiro, pouco se incomodava de agradar a sua mãe Rebeca e nada fazia por ela. Quarto, era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar que chegou a vender seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quinto, estava como Caim, cheio de inveja de seu irmão Jacó e o perseguia sem tréguas. Eis a conduta dos réprobos, todos os dias. Primeiro, fiam-se em sua força e indústria nos negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes nas coisas do céu. Por isso, segundo, não se demoram ou se demoram muito pouco em sua própria casa, quer dizer, no seu interior, que é a casa interior e essencial dada por Deus a cada homem para aí morar, conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espíritos acanhados, carolas e selvagens, aqueles que são espirituais e retirados do mundo, e que trabalham mais no interior do que fora. Terceiro, os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente, fazem-lhe às vezes um elogio. Dizem que a amam, praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto não suportariam vê-la amada eternamente, porque não têm para ela as ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção, a que se entregam os bons filhos e servos da Virgem Santíssima, para obter sua afeição na certeza de que esta devoção lhes é necessária salvação. E acham mais que, desde que não odeiam formalmente a Santíssima Virgem e que não desprezam abertamente sua devoção, isso é bastante e já ganharam as boas graças da Santíssima Virgem, e são seus servos, ao recitarem ou resmungarem algumas orações em sua honra, sem a menor ternura por ela, nem emenda para eles. Quarto, esses réprobos vendem seu direito de primogenitura, isto é, o gozo do paraíso, por um prato de lentilha, os prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam e etc., sem a mínima preocupação, como Esaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Em 3 palavras, eles só pensam na terra, só amam a terra e só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos, vendendo por um instante de prazer, por uma vã fumaça de honra e por um pedaço de matéria amarela ou branca, a graça batismal, sua veste de inocência, sua celestial herança. Quinto, os réprobos, finalmente, em segredo ou às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados. Prejudicam-nos quando podem, desprezam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, expulsam-nos, reduzem-nos a pó, enquanto eles mesmos fazem fortuna, gozam seus prazeres, vivem em situação esplêndida, enriquecem, se engrandecem e levam vida folgada. Segundo, Jacó, figura do predestinado. Primeiro, Jacó, o caçula, era de compleição franzina, meigo e sossegado. Permanecia em casa o mais possível para ganhar as graças de sua mãe Rebeca, que o amava ternamente.
Se saía de casa, não o fazia por vontade própria, nem por confiança em sua própria habilidade, mas para obedecer sua mãe. Segundo, amava e honrava sua mãe, por isso ficava em casa junto dela. Seu maior contentamento era vê-la. Evitava tudo o que pudesse desagradar-lhe e fazia tudo o que imaginava agradar-lhe. Tudo isso concorria para aumentar em Rebeca o amor que dedicava ao filho. Terceiro, em todas as coisas, ele era submisso à sua mãe. Obedecia-lhe inteiramente em tudo, com obediência pronta, sem tardanças, e amorosa, sem queixas. Ao menor sinal da vontade materna, o pequeno Jacó corria e trabalhava. Acreditava piamente, sem discutir, em tudo que a mãe lhe dizia. Por exemplo, quando Rebeca o mandou buscar os 2 cabritos, ele os trouxe, a fim de ela os preparar para Isaque. Jacó não replicou nem observou que bastava um para satisfazer o apetite de um só homem, mas, sem discernir, fez exatamente como ela mandou. Quarto, ele depositava uma confiança sem limite em sua querida mãe. Como não contava absolutamente com sua própria experiência, apoiava-se unicamente na proteção e nos desvelos maternos. Chamava por ela em todas as suas necessidades e consultava em todas as suas dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se, em vez da bênção, não receberia a maldição de seu pai, creu e confiou na resposta que ela lhe deu, de que tomaria sobre si a maldição. Quinto, ele imitava, enfim, na medida de sua capacidade, as virtudes que via em sua mãe. E parece que uma das razões por que ele permanecia em casa, tão sedentário, é que procurava imitar sua virtuosa mãe e afastar-se de más companhias que comprometem os costumes. Por tal motivo, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu pai querido. Apêndice. Segunda semana. Empregado em adquirir o conhecimento da Santíssima Virgem. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna,
livrai-nos, Senhor, de toda obstinação e penitência, livrai-nos, Senhor, de toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor, de toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor, de todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor, de todo mau espírito, livrai-nos, Senhor, da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor, pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor, pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor, pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor, pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor, pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor, no dia do juízo, livrai-nos, Senhor, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dás-nos paz e quietação e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe fazendo, que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo, por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três, um louvor. Amém. O Santo Rosário, método para rezar com fruto Santo Rosário segundo São Luís Maria. Uno-me a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis que estão neste lugar. Uno-me a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe, e louvar-vos a vós nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me vierem durante este rosário, que quero recitar com modéstia, atenção e devoção, como se fosse o último da minha vida. Nós os oferecemos, Trindade Santa, este credo, para honrar os mistérios todos de nossa fé, este Pater e estas três Ave-Marias, para honrar a unidade de vossa essência, a trindade de vossas pessoas. Pedimos-vos uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Agora a gente pega o nosso terço, segurando a cruz rezamos o credo, um Pai Nosso, 3 Ave-Marias. Aí hoje, se formos rezar somente uma parte do rosário, rezaremos os mistérios gloriosos. Agora, se a gente for rezar
todo o rosário, começamos pelos gozosos, dolorosos, de acordo com o que está no livrinho, tá bom? Acabamos por hoje, fiquem com Deus e até amanhã.